A figura descreve, em um diagrama PV, os gráficos de duas transformações de uma dada massa de gás ideal, a partir de um estado de equilíbrio termodinâmico A. Na primeira transformação, o gás evolui para outro estado de equilíbrio B, no qual a sua temperatura é Tb. Na segunda transformação, o gás evolui para um novo estado de equilíbrio C, no qual a sua temperatura é Tc. As temperaturas Tb e Tc são tais que... Aqui nós temos o gráfico da situação que foi mencionada no texto. E esse gráfico, o eixo Y representa a pressão desse gás em cada um dos pontos, e o eixo X está apresentando para a gente o volume ocupado pelo gás em cada um dos pontos. Aqui nós temos o gás em três situações diferentes, né, em três estados diferentes. Na primeira situação, o gás está evoluindo do estado A para o estado B, ou seja, ocorreu aqui uma transformação gasosa. Na segunda situação, nós temos o gás se transformando, né, passando do estado A para o estado C. E o nosso objetivo nesse exercício é determinar a temperatura nos pontos B e C. Repare o seguinte, uma vez que esse gráfico apresenta pressão e volume, nós não conseguimos, de maneira direta, simplesmente olhar para o gráfico e falar qual é a temperatura, porque esse valor não está explícito no gráfico. Mas nós podemos, através da Lei Geral dos Gases Perfeitos, encontrar essa temperatura. Por que Lei Geral dos Gases Perfeitos? Por que nós vamos fazer o uso aqui da pressão, do volume e da temperatura? A Lei Geral dos Gases Perfeitos diz para a gente que as características do gás no estado inicial ela é igual num estado final, uma vez que essa transformação é quase estática e que o gás ele é um gás ideal. É o problema que nós estamos tratando. Em geral, vai ser o problema que vocês vão encontrar aí nos vestibulares e concursos. Então, a ideia é a seguinte: a pressão do gás, o volume do gás e a temperatura do gás, nessa relação, no ponto inicial, tem que ser igual no ponto final, ou seja, essas características se conservam. E como é que nós vamos fazer o uso disso? Bom, nós vamos dividir esse problema em duas situações. Primeiro, nós temos a situação em que o gás ele vai do ponto A para o ponto B, ou seja, ele evolui do estado A para o estado B. Se ele está saindo do estado A e está indo até o estado B, nós vamos dizer que a pressão no ponto A vai ser a pressão do ponto A vezes o volume do gás no ponto A dividido pela temperatura do gás no ponto A tem que ser igual à pressão do gás no ponto B vezes o volume do gás no ponto B dividido pela temperatura do gás no ponto B. Aqui nós temos a nossa relação já montada. A partir daí, basta a gente substituir os valores. Quem é a pressão, o volume e a temperatura do gás no ponto A? Vamos olhar isso aqui. Ó. No ponto A, como pressão, nós temos o valor representado aqui no eixo Y, ou seja, P0. Já para o volume, nós temos o valor representado aqui no eixo X, ou seja, V0. E temperatura nós não temos. Então, nós vamos colocar pressão P0, volume V0 e temperatura, vamos manter TA. Pronto. Igual, quem é a pressão do gás no ponto B, o volume ocupado pelo gás no ponto B e a temperatura no ponto B. Agora basta a gente olhar aqui para a situação do ponto B. Pressão do gás no ponto B está explícito aqui no eixo Y, ou seja, 4P0. O volume do gás no ponto B, 2V0. Então, nós podemos usar pressão 4P0 e o volume 2V0. E a temperatura? A temperatura nós não sabemos, então vamos manter TB. O que acontece aqui é o seguinte, nós temos pressão inicial e pressão inicial dos dois lados, ó, P0 e P0. Nós podemos simplificar, cortar dos dois lados. V0 e V0, podemos cortar também. De modo que cortamos os dois termos daqui, ficamos com o termo 1, não é 0, é 1. Quando a gente corta, fica um 1 imaginário ali em cima. Então, nós temos aqui, olha, 1 sobre TA igual
2 vezes 4, ou 4 vezes 2, 8 sobre TB. Fazendo a multiplicação cruzada, porque nós estamos com uma equivalência de frações, TB vezes 1, TB. TB, 8 vezes TA é 8TA. Então, nós concluímos aqui o seguinte: a temperatura do gás no estado B, né, no ponto B, equivale a 8 vezes a temperatura do gás no estado A. Então, a temperatura em B é maior do que a temperatura em A. Mas isso não faz com que a gente finalize a questão, porque nós temos uma relação de TB e TA. E aqui nas opções, nós queremos uma relação de TB e TC. Então, agora nós precisamos analisar a situação do gás indo de A para C. Então, aqui nós vamos ter agora uma outra situação. Vamos analisar novamente pela lei geral dos gases perfeitos. Então, nós teremos PA vezes VA sobre TA igual PC vezes VC sobre TC. Pronto. Uma vez colocado aqui, vamos analisar novamente os valores. Bom, nós já vimos que a pressão no ponto A é P0, o volume no ponto A é V0 e a temperatura nós não sabemos. Então, nós vamos manter isso. Olha. P0, V0, TA. Já no ponto C, o gráfico nos informa. No ponto C, quem é a temperatura do gás, a pressão do gás no ponto C? 2P0. Então, nós vamos colocar 2P0. Quem é o volume do gás no ponto C? 4V0. Então, 4V0. E a temperatura no ponto C? TC. Pronto. Novamente, temos P0 e V0 dos dois lados. Então, podemos cortar, simplificar. E aí, nós teremos 1 sobre TA. 1 sobre TA igual 2 vezes 4, 8 sobre TC. Novamente, igualdade de frações, podemos multiplicar cruzado, então, de modo que TC vezes 1 é TC. TC é igual a 8TA. Pronto, concluímos, então, que a temperatura no ponto C é 8 vezes a temperatura no ponto A. Mas esse resultado é parecido com o que a gente tinha encontrado. TB é igual a 8TA também. Então, a gente acaba de concluir que a temperatura no ponto B é igual à temperatura no ponto C. Pronto. Isso dá o gabarito letra C. Eu fiz bem passo a passo, tá bom? Eu acredito que assim tenha ficado mais explicado. Porém, tem uma forma para você resolver isso de maneira direta. Qual seria? Repare que nós analisamos a transformação do ponto A para o ponto B, aqui em cima. E aí nós fizemos PA, VA sobre TA igual PB, VB sobre TB. Depois, nós analisamos do ponto A para o ponto C e fizemos a mesma relação. Repare que o lado esquerdo das duas equações, olha só, as duas expressões, olha, são iguais. Uma vez que esses dois lados, né, o lado esquerdo, são iguais, são equivalentes, você pode, de maneira direta, escrever, vou colocar aqui do lado, PB vezes o volume ocupado no ponto B, dividido pela temperatura no ponto B, igual a PC, volume ocupado no ponto C, dividido pela temperatura no ponto C. E agora você pode, de maneira direta, analisar a pressão no ponto B, que você já sabe, está escrito aqui no gráfico, o volume no ponto B e a pressão também. E você vai encontrar uma relação direta para PB e PC. Você vai reparar que esses valores são iguais. Então, você resolveria de maneira mais curta. Porém, aqui eu quis fazer o passo a passo. Espero que tenha ficado explicado.